Thaís Xavier sempre esteve ligado ao meio esportivo. Praticou diversas modalidades, mas aos 12 anos se apaixonou pela natação e fez do esporte sua prioridade na vida. Sua primeira conquista impactante foi aos 16 anos de idade, campeã e recordista brasileira juvenil, quebrando o recorde mais antigo da natação brasileira, que já durava 25 anos. Nos anos seguintes, Thaís integrou a seleção brasileira, que disputou o quarto Campeonato Mundial Júnior e manteve constância nos resultados em campeonatos nacionais. Atualmente, Thaís pratica, além da natação, outra modalidade, o salvamento aquático. Terceiro sargento da Marinha do Brasil, a atleta vem se destacando e evoluindo cada vez mais. Medalhista de ouro e recordista mundial militar, Thaís continua sonhando grande e buscando voar ainda mais alto. É bacharel em Educação Física e mestranda em Ciências da Atividade Física, com a meta de fazer sempre mais pelo esporte, dentro e fora das piscinas. E hoje é a nossa convidada do Despojado. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Está começando mais um Despojado, um podcast que é feito para a gente bater um papo. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, não se esquece aí de se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente no Instagram e seguir a gente também lá no Spotify. Se você tiver sugestões de pessoas para que a gente com quem a gente possa conversar, que você acha interessante, manda para a gente aí, ou no YouTube ou no Instagram, para a gente entrar em contato com esse pessoal. Meu nome é Otávio, para quem nunca nos ouviu, é a primeira vez que está aqui. Meu nome é Otávio, eu estou aqui de novo com o Rafael, e hoje a gente convidou a Thaís para bater um papo com a gente. Thaís, antes de mais nada, seja muito bem-vinda, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, e o Rafael vai começar a falar com você. Show. Thaís, eu queria que você começasse contando para a galera que está ouvindo a gente aí um pouco da sua trajetória e como é a sua vida nos esportes, né? Então, primeiramente, boa noite aí, pessoal. Queria agradecer pelo convite. Acho muito legal esse espaço para poder estar falando um pouquinho da minha história, né? E a minha história começou como acho que qualquer atleta. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a esporte, atividade física, e meus pais também sempre incentivaram muito essa parte esportiva. Então, quando eu era mais nova, eu pratiquei diversos esportes: futsal, handebol, natação. E a minha escola também apoiava muito na época. E eles precisavam de uma menina que competisse natação também. Então, eles me fizeram essa proposta, a professora super acreditou em mim. E eu comecei participando dos intercolegiais. Foi meu pontapé inicial aí para o esporte de alto rendimento. E me saí muito bem. Apesar de, na época, eu fazer só aulinha de natação, isso foi no ano de 2008 e de 2009. Né, que foi, eu comecei teoricamente um pouquinho tarde, né? Geralmente as pessoas na natação começam desde bebezinho, eu não, eu comecei a fazer aulinha em 2008, na época eu tinha 12 anos, e a partir dessa primeira participação do intercolegial, que eu fui ouro tanto no 50 livre quanto no 50 borboleta, essa minha professora falou assim: olha, Thaís, você precisa se profissionalizar, você precisa seguir uma carreira aí de alto rendimento, porque você tem muito talento e eu vejo em você um perfil de uma grande atleta. Então, segue firme nisso. Só que eu sou de uma cidade que é um pouco assim, longe da grande metrópole, né? Eu sou de Maricá, no Rio de Janeiro, e fica a mais ou menos 60 quilômetros dos principais clubes, né, do Rio de Janeiro, onde realmente tem o treinamento de alto rendimento. Mas mesmo assim, acreditei nesse sonho, nessa questão de evoluir na natação, abandonei todos os outros esportes que eu praticava e fui seguir firme nisso. Eu consegui agendar um teste no Fluminense Futebol Clube, que foi o meu primeiro clube da minha carreira, e chegando lá, eles gostaram muito do meu perfil, gostaram muito da minha natação, fui aceita para fazer parte da equipe, e só que aí eles me falaram: olha, treina de segunda a sábado, 2 horas aí por sessão de treinamento, e eu estava acostumada a treinar 2 vezes por semana, 50 minutinhos, tomei um susto, né, e principalmente pela questão da distância, né, morando longe, falei, caramba, vai ser um desafio mesmo. Mas eu comprei a briga. Eu falei, poxa, eu vou tentar, já que eu gosto muito do que eu faço. Acho que pode ser uma coisa muito legal. Então eu fui embora, eu peguei e comecei a ir todos os dias de Maricá para o Rio, de ônibus. Às vezes, por conta de trânsito, né, eu ficava aí
Às vezes tinha dia que eu passava quase 5 horas só de deslocamento, ida e volta, porque pegava o horário do rush, Ponte Rio-Niterói, para quem conhece aí, tudo parado, principalmente sexta-feira, que era um dia assim complicadíssimo. Mas eu acreditei muito nisso e fui gostando do processo, né? Curtindo ali o dia a dia, apesar do cansaço, mas eu fui embora. E aí, nada, para quem trabalha, o resultado sempre chega, né? Eu comecei a evoluir realmente, como a professora tinha me falado, eu realmente tinha um talento diferenciado. E aí, com mais ou menos um ano de treinamento, no meu primeiro brasileiro, eu já fui quarta colocada na categoria, né? E já foi um resultado bem expressivo na época, pela minha idade, né? Eu comecei a nadar com 14 anos, já na categoria infantil. Então, não se espera que haja uma evolução assim tão grande. E dali por diante, eu só treinei mais e mais. Logo em seguida, no meu segundo campeonato brasileiro, já fui vice-campeã brasileira. No meu terceiro campeonato brasileiro, fui campeã e recordista brasileira, batendo o recorde mais antigo da natação brasileira na época, que durava 25 anos já. Foi um dos primeiros grandes feitos, onde eu realmente percebi que, cara, isso aqui é para mim, eu preciso investir mais e mais no meu tempo. E foi mais ou menos isso. Eu comecei a realmente tomar gosto pela coisa, não só pelo resultado, mas pela rotina diária, que eu gostava muito de treinar, de me envolver, das pessoas, da equipe, dos técnicos. Eu criei um ambiente muito favorável para minha evolução. E aí, apesar das dificuldades, eu encarei o desafio de frente e foi dando tudo certo, graças a Deus. Isso sempre com o apoio também dos meus pais, né, que sempre estiveram do meu lado, incentivando e me dando todo o suporte que eu precisava para evoluir no esporte. Você quer perguntar, eu vou falar. Pode falar, pode falar. Então tá. Você estava falando da questão dos clubes. Você comentou, quando você fala os clubes de alto rendimento, quando você fala isso, são os 4 grandes clubes do Rio aí, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco, ou tem algum outro clube? Porque, por exemplo, eu vejo no basquete, né? O basquete você tem, sei lá, o Paulistano, alguns outros clubes que não são fortes no futebol, por exemplo. Que, assim, o que me parece é que a população brasileira, no geral, tem mais contato em relação ao esporte com o futebol, né? As pessoas conhecem clubes de futebol, conhecem histórias sobre futebol, acompanham futebol. E, assim, quem está ouvindo aí já sabe, né? Eu sou botafoguense, né? É a vida, acontece, esse tipo de coisa acontece. Mas o Botafogo, por exemplo, está passando por um problema de falta de verba agora com os clubes olímpicos, né? Com os times olímpicos, né? Não só olímpicos, né? Mas no sentido de outros esportes, né? O vôlei, basquete e tudo mais. O Botafogo tinha um remo muito forte, que eu não sei como é que está hoje, mas até nos últimos anos o remo do Botafogo era muito forte. E aí a minha dúvida era se são esses clubes ou se tem algum outro clube que seja referência aqui no Rio de Janeiro na área de natação, né, no esporte. Uhum. Então, o Botafogo atualmente também, como você falou, está passando por uma crise, parte da natação realmente, até a piscina está desativada no momento, e acabou que dizimou a equipe, né? Já vinha dizimando, né? Atualmente, os grandes nomes aí são o Clube de Regatas do Flamengo mesmo e o Fluminense, que ainda mantém uma equipe forte a nível estadual. Tem o Vasco, que ainda tem uma equipe também, mas já um pouco mais abaixo o nível, e o Botafogo, que está mais complicado aí. Além disso, a gente tem o Tijuca Tênis Clube, que é um clube também bem tradicional aqui do Rio. Basicamente são esses os clubes que disputam o estadual aí. A gente tem alguns outros clubes menores, como o Olaria. Tem alguns outros clubes que têm uma equipe também, mas aí já não tem tanto resultado expressivo aí a nível estadual, né? Geralmente são esses clubes mesmo, e todos eles são na grande metrópole do Rio, né? É muito difícil você encontrar um clube do interior, assim, que tenha realmente uma estrutura para o alto rendimento. Você tem muita escolinha de natação, tem muita iniciação esportiva, né? Mas dificilmente uma cidade menor, assim, né? Tem realmente a natação de alto rendimento. Então, a minha escolha de sair foi realmente porque eu não queria mais também ficar só em aulinha, eu queria evoluir no esporte. E aí não tem jeito, tem que ser na metrópole. E como eu tinha um contato no Fluminense, eu consegui agendar com mais facilidade o teste.
E aí deu tudo certo. Graças a Deus eu consegui começar a trilhar aí a minha carreira esportiva de alto rendimento mesmo. Isso foi no ano de 2010, ou seja, aí com 10 anos já de alto rendimento esportivo. E hoje, Thaís, é claro que agora a gente, durante a pandemia, eu acredito que as coisas sejam difíceis e tudo mais, porque os esportes estão muito parados, mas quais são os próximos passos que você toma agora para continuar no crescimento? Então, atualmente, o meu foco, assim, eu até nem continuei um pouco da minha história. Obviamente tem bastante coisa aí ainda, mas nesse meio tempo eu fui evoluindo na minha carreira de natação. Eu fui seleção brasileira juvenil, fui seleção brasileira júnior, saí pela primeira vez do país para representar o Brasil, né? Já visitei diversos países aí nessa busca de representar o Brasil e nessa minha carreira esportiva. Tudo graças ao esporte, realmente. Sou muito grata por todas essas oportunidades. E desde 2017 para cá, o meu foco na natação mudou um pouquinho, na verdade, né? Eu conheci o esporte de alto rendimento militar. Eu me inscrevi para um edital na Marinha do Brasil do Programa Olímpico e consegui a vaga através da parte de análise de currículo e da prova física para estar fazendo parte desse edital. E esse edital foi para fazer parte do esporte de salvamento aquático, que na época eu não conhecia ainda muito como funcionava. Eu tinha uma noção básica, mas eu comecei a me aprofundar a partir do momento que saiu o edital e eu realmente me apaixonei pelo esporte. Né? Eu fui brigar pela vaga com todas as minhas forças porque eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, né? Tipo, eu sempre fui uma atleta que teve facilidade em treinamento com pé de pato, né? Que é a nadadeira. Sempre tive muita força de membro inferior. E eu sempre pensava comigo mesma, poxa, podia ter uma competição de pé de pato, né? De natação de pé de pato, seria legal. E assim, nunca parei para pesquisar. Quando eu conheci o salvamento e vi que tinha provas com nadadeira, prova com outros equipamentos, eu falei, caramba, acho que isso daí é para mim. Então eu fui brigar pela vaga com tudo que eu tinha e graças a Deus eu também consegui. Então, desde 2017, eu passei a integrar o Programa Olímpico da Marinha, né, Programa de Atletas de Alto Rendimento Militar. Me incorporei à força como terceiro sargento temporário, RM2. A gente tem até 8 anos de serviço temporário para estar representando aí o país e dando serviço como atleta mesmo, né? E a nossa renovação também é anual, então isso quer dizer que os nossos resultados têm que sempre estar 100% ali em cima, senão você também pode ser realmente mandado embora. Então, desde então, eu me dedico muito ao esporte de salvamento aquático. Desde 2017, meu foco, que era 100% natação, ficou dividido. Né? Hoje eu diria que meu foco aí é 70% a 80% salvamento aquático. E ainda me mantenho ativa nas competições de natação, porque a base do esporte é a natação, não tem jeito. Então, eu querendo ou não, treinando para o salvamento, eu estou treinando também para natação. E aí, desde então, meu foco mudou um pouquinho e eu venho tendo excelentes resultados também no salvamento aquático. Ano passado, eu integrei a equipe da seleção brasileira que foi para os 7º Jogos Mundiais Militares na China. E de lá eu voltei com um recorde mundial, fui campeã mundial com recorde mundial militar, junto com a equipe no revezamento 4x50 metros medley, que é uma prova específica, apesar do nome ser parecido com a da natação que tem na natação, é uma prova totalmente diferenciada e complexa, com a estrutura toda de salvamento aquático mesmo. Então, desde então, eu venho me dedicando muito e estou colhendo bons frutos, colhendo bons resultados. Ano passado foi o ápice do resultado do esporte de salvamento. E acredito que o esporte tem muito a crescer. Minha missão hoje em dia é divulgar o esporte, é fazer o esporte crescer aqui no Brasil. Já é muito difundido na Europa, na Oceania. A gente tem países aí que realmente tem atletinhas desde pequenininho praticando, no meio militar e no meio civil. No Brasil, a gente ainda tem uma dificuldade de inserir o esporte no meio civil. Mas a ideia é que através do meu canal, aí, dessa parte do Instagram, da minha visibilidade como atleta, é divulgar aí para a mídia mesmo o que é o salvamento aquático e o que é esporte, para poder a gente ter mais adeptos, pessoas que conheçam e reconheçam o nosso esforço, né, e que possam também querer praticar no futuro, a gente começar com alguns projetos, inserir o esporte aí para iniciação esportiva também, para crianças, né, para tudo que for possível. Então, assim, já aproveitando que você começou a falar sobre isso, lógico que a gente deu uma olhada e tudo mais,
para tentar entender um pouquinho do que era, mas assim, vou te confessar que o meu entendimento foi muito raso, provavelmente. Então, eu queria que você explicasse o que de fato é o salvamento aquático, como é que funciona, como é que é uma prova, quais os objetivos ali, porque me pareceu muito legal, mas eu não conseguia entender. Acho que até por não estar familiarizado, né? É o que você falou, a gente, quando vê questão de Olimpíada, Pan-Americano e tudo mais, a gente vê a natação, sei lá, César Cielo, entendeu? Eu sei, eu conheço a galera que nada o convencional. Então seria legal para explicar tipo, o que é o salvamento aquático, como é que funciona, e também assim, o que você vê de diferente assim, em relação à dificuldade da, da natação convencional, não sei nem se é assim que se fala, mas da natação mais convencional para a parte de salvamento aquático. Era isso que tu ia falar, né, Rafael? O Rafael deu uma risada, tipo, era isso que eu ia perguntar, né? Era isso mesmo. Uhum. Então, explicar o salvamento aquático assim só com palavras, às vezes é bem difícil, principalmente as provas. Acho que dar um panorama das provas para vocês e para quem está ouvindo a gente aí é difícil, porque só para vocês terem uma ideia, são 22 provas diferentes das provas principais, né? São 11 provas em ambiente de piscina e 11 provas em ambiente de praia. Isso aí envolve mais de 10 equipamentos diferentes que estão relacionados ao salvamento, né? Então a gente acaba tendo que ser um atleta muito versátil, saber lidar com todos os equipamentos, né? É realmente um desafio muito grande. Esse foi uma das coisas que me fez me interessar pelo salvamento aquático, porque são muitas provas diferentes e são muitos desafios em cada uma delas, né? Salvamento aquático nada mais é do que a parte competitiva que simula salvamentos reais mesmo, né? Todas as provas elas fazem uma alusão a um salvamento real que ocorre no dia a dia aí na vida dos guarda-vidas principalmente, né? E o esporte surgiu com esse intuito de preparar cada vez mais os guarda-vidas e dar uma motivação extra para que eles se mantivessem em forma e pudessem realmente até aprimorar técnicas, né? A partir do esporte. Então, tudo que acontece no salvamento no salvamento aquático desportivo, é sempre muito parecido com o que acontece no dia a dia dos salvamentos reais. E isso é super legal, que assim, foi algo também que me encantou demais, porque a gente acaba tendo também essa missão de divulgar a parte humanitária do esporte. É um esporte que não é puramente competitivo, né? Ele vem com o intuito de trazer essa questão da prevenção e afogamentos, que no Brasil é a segunda maior causa de óbitos em crianças aqui no Brasil, né? Devido à nossa extensa costa, a gente sabe que as praias, verão, é sempre muito lotado e a gente acaba tendo esse problema dos óbitos aí serem bem complicados. Então, o esporte vem com esse intuito de trazer uma conscientização da população quanto à prevenção aos afogamentos. E isso é legal demais, você está lidando realmente com vidas, né? Salvar vidas. Às vezes, salvar uma vida é algo que, pô, não tem preço. Então, aliando as duas coisas, aliou algo que eu já fazia, que era o esporte competitivo, com essa parte mais humanitária, de poder realmente deixar um legado para a sociedade, de deixar uma missão, um lema, algo que realmente mude e impacte as pessoas. Então, desde que eu conheci o esporte, eu fiquei muito impactada com isso e muito feliz assim que eu consegui fazer parte da equipe e realmente poder passar essa missão aí à frente. Então, assim, como eu falei anteriormente, falar um pouco sobre as provas, só decorrer assim, é um pouco difícil porque é muita complexidade. Eu vou falar um pouco sobre os equipamentos. A gente usa o manequim, que é aquele bonequinho laranja, para quem já teve a oportunidade de ver até no meu Instagram mesmo. Ele pesa o peso em torno de 60, 70 quilos, exatamente para simular uma pessoa. E a gente tem que fazer o transporte dele na água de acordo com as especificações do salvamento mesmo. Por exemplo, as vias aéreas dele têm que estar viradas para cima, tem que estar em contato com o ar, né? Digamos assim, como se ele fosse realmente uma vítima. Não adianta você levar ele de cabeça para baixo que você vai ser desclassificado. Então começa a ter toda uma alusão realmente, como eu falei, ao salvamento real. Apesar de ser diferente, assim, a ideia é nadar rápido, então a gente reboca ele de uma forma diferente do que é feita no salvamento real,
mas sempre observando essas técnicas aí que são ligadas ao salvamento real mesmo. A gente usa a nadadeira, né, que é um pé de pato um pouquinho maior, e também para dar mais velocidade na água. A gente faz muitas provas, tem muitas provas que tem apneia, exatamente para simular, de repente, alguma coisa obstruindo, né, na superfície, que você tenha que passar por baixo para realizar o salvamento. A gente usa o Rescue Tube, que é o tubo de resgate, aquela boinha amarela, muito usada pelos guarda-vidas também para passar em volta da cintura do afogado. É sempre muito, muito parecido, e são diversos equipamentos. A gente chega a ter provas de praia que tem até o surf ski, que é um tipo de caiaque, né, que é usado para deslocamento. Ele tem um deslocamento muito rápido, então também fazendo essa questão relacionada ao salvamento. Então, é difícil explicar, como eu falei, são 11 provas de piscina, 11 provas de praia, tem revezamentos onde as equipes, cada atleta faz uma parte do percurso de forma diferente, com equipamentos diferentes. Então, é sempre muito legal. E a grande diferença da natação, que eu principalmente senti, é que quando a gente está no meio competitivo da natação, a gente já está acostumado a saber, poxa, o adversário tal tem um tempo, tipo assim, de 1 minuto. Se ele acontecer algum erro, ele errar uma virada, ele errar uma saída, aquele tempo dele vai mudar, sei lá, no máximo 50 centésimos. Você fala assim, poxa, ele não vai variar muito daquele melhor tempo dele. Então é uma coisa mais previsível, digamos assim. Já as competições de salvamento aquático, essa imprevisibilidade é algo que é desafiador e muito, muito legal, porque às vezes um erro, pela questão do equipamento, pela questão do peso do boneco, né, do manequim, às vezes um errozinho sobe 5 segundos do tempo da pessoa. A gente já está acostumado a ver campeões mundiais cometerem erros bobos e pequenos e ficarem de fora do pódio, ou até mesmo serem desclassificados, porque é muita técnica, é muita regra. Então, um detalhezinho bobo, às vezes, muda tudo. Então, eu gostei muito disso também, porque a gente acaba tendo um atrativo a mais, né? Tendo algo novo ali, algo diferente. E aí, desde então, eu falei, poxa, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero treinar esse esporte e quero realmente divulgar para todo mundo, o maior número de pessoas que eu possa alcançar, essa parte humanitária também, né? De salvamento, que é importantíssimo. E tem muita diferença de natação para piscina e para o mar, né? E como funcionam. Agora eu fiquei curioso, porque eu não, essa parte realmente eu não vi nada. Como eu estava falando, a gente deu uma lida, deu uma pesquisada, mas como que funciona, tipo, a preparação? Rola tipo, de adiar a prova por causa de como o mar tá, e alguma coisa do tipo? Então, como o intuito do esporte é realmente trazer para a realidade, independente das condições do mar, a competição acontece. Independente das condições climáticas, a competição acontece. Pode estar o frio que for, pode estar o vento que for, porque é como se realmente você estivesse indo resgatar uma vítima. Então, você tem que estar apto a qualquer situação. É claro que, assim, se tiver algo que realmente exponha muito a questão da saúde do atleta, pode até vir a acontecer, mas é difícil. É difícil porque realmente o intuito é mostrar que a gente está habilitado a qualquer situação. Então, a gente treina com esse foco. A gente, vez ou outra, a gente pega a Mar Grande de propósito, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, onde mais cresce, né? Então, a gente pega a Mar Grande de propósito alguns dias para adaptar, para poder realmente estar disposto para qualquer situação que aconteça. E isso também foi uma adaptação complicada para mim, ainda é, porque, poxa, quando o mar cresce lá a 2 metros, a gente começa a ficar apreensivo. A gente sabe que não é a mesma coisa da piscina. Eu que sempre fui acostumada só com piscina, né? Sempre treinei mais a parte de piscina, um ambiente totalmente controlado. Então, eu ainda estou me adaptando a alguns mares grandes, aprendendo as questões imprevisíveis do mar também, né? A saber lidar, a saber aproveitar uma onda numa saída de prova. Tem muita competição que o atleta ganha em detalhe, como eu falei. Às vezes pega uma onda no finalzinho ali com material e consegue se aproveitar e aí é campeão. Então tem muito detalhe que a gente às vezes não fica tão esperto, como toda a nossa equipe está mesmo se adaptando. Eu, por exemplo, estou vai fazer 3 anos agora que eu estou fazendo parte da equipe. Ainda é uma adaptação para todos nós. Não é uma coisa nata que desde criança a gente faz, né? Como lá fora, como eu falei.
A iniciação esportiva bem jovem acontece na Europa com muita facilidade. A gente aqui se adapta depois de velho, né? Digamos assim. A gente vem da natação e vai cumprir esse desafio aí de fazer parte da equipe de salvamento aquático, que também é composta não só por atletas das Forças Armadas, mas das Forças Auxiliares também, como o Bombeiro Militar. A gente tem atletas de Bombeiro Militar, porque eles na verdade, têm até mais praticidade com o equipamento, porque já é mais próximo do dia a dia deles, né? Então, essa troca de experiências aí sempre foi muito favorável para a nossa evolução. Então, pela questão do mar, né, as competições acontecem independente. E é um desafio muito grande. A gente tem prova tanto de corrida na areia. Uhum. Pode falar. Eu imagino que muda bastante, né? Porque dá uma imprevisibilidade. Isso. Imprevisibilidade grande, a palavra engasgou. Dá uma imprevisibilidade grande e também eu imagino que você tem que ter muito mais treinos. Você falou, vai para um mar diferente para treinar, a hora que o mar tá diferente, tudo mais. E ainda assim, mesmo que você vá para o mar e o mar tá agitado e tudo mais, não é tipo, pô, fazendo uma comparação, não é tipo o cara da Fórmula 1 que vai bem na pista com chuva, entendeu? Porque, no geral, a pista com chuva, se estiver chovendo muito, eles vão parar. E se estiver chovendo normal, ela vai ser relativamente igual em qualquer lugar. O mar não, né? O mar pode estar, de fato, uma onda do nada pode surgir que você nunca enfrentou esse tipo de coisa. E, opa, do nada tem uma onda de 3 metros de altura e você tem que, de alguma forma, você faz o quê? Corta a onda, sei lá, tipo, entra, assim, porra, cara, eu tenho o maior receio assim, com o mar, eu tenho o maior respeito com o mar, evito ao máximo fazer qualquer coisa que me coloque numa situação de risco, exatamente para não precisar ser salvo, porque, pô, né, caramba, imagina, 30 anos na cara indo pra praia sendo salvo, porque pisou muito para fora. Mas eu imagino a situação de, tipo, vocês numa. Eu peguei aqui, eu tava na cabeça, eu tava lembrando que tem um filme que é sobre isso, que eu lembro um filme que era sobre isso, que chama Anjos da Vida. Aí eu até procurei aqui para saber, porque eu não tava. Que é um filme de 2006, eu acho. 2006. Que tem o Kevin Costner e o Ashton Kutcher. E aí eu tava lembrando desse filme porque é isso. Quando o Rafael entrou e te perguntou nessa questão do mar, eu tava lembrando deles no mar mesmo. E a parada era, tipo, hardcore pra caramba, assim. Não é o salvamento do tiozinho que bebeu demais e caiu na praia, sacou? É o cara que, pô, tá no meio do mar, bravinho lá, chuva, tempestade, furacão, e o cara tem que ir com o helicóptero pular lá e salvar o cara. Isso. Quando chega num nível extremo, né, os salvamentos são feitos realmente só de helicóptero, porque não há ser humano e nem equipamento que consiga lidar com mar bravo, né? Então, mas ainda assim, em situações já bem apertadas, eu vejo principalmente a galera da equipe que é bombeiro militar, que dá serviço diariamente aí, eu admiro demais, porque, poxa, no caso da competição, é meio que a gente pela gente. A gente vai salvar, mas é tudo uma simulação, não é uma vítima real, né? Não é um pouco mais controlado. Quando você vai até uma vítima, você não sabe como ela vai reagir, então você ainda tem que lidar com isso. Então, no esporte, querendo ou não, apesar do mar ser imprevisível mesmo, é um pouco mais controlado. A gente está lidando com equipamentos, com coisas um pouco mais light, né, digamos assim. E a gente tem provas em dupla, provas que tem, mas assim, a vítima ajuda. Na competição, por exemplo, vou citar uma prova que é muito comum, que é a prova do Rescue Tube, por exemplo. Fica uma boia a 120 metros de distância da areia, dentro do mar, e aí a primeira pessoa parte correndo, né, corre, entra no mar e nada até a boia. Essa pessoa é a vítima, né, a simulação de vítima. Ela vai nadar, assim que ela chegar na boia, ela bate na boia e acena para a areia, onde o socorrista vai estar aguardando. Assim que ela vê que o socorrista vê o sinal do atleta, que é a vítima, a suposta vítima, ele parte para o mar de nadadeira, pé de pato, e de rescue tube, que é a boinha de salvamento amarelinha. E nisso você corre com essa parte, bota a nadadeira dentro da água e nada em direção à vítima. Lá você clipa a vítima, né? Você passa o rescue tube em volta da cintura. E aí é controlado porque a vítima não é uma vítima. A vítima é um atleta. A vítima é alguém que vai estar ali
e você sabe como vai reagir, já é tudo previamente combinado, você monta uma estratégia com essa dupla, né? Então é diferente, totalmente diferente do salvamento real, que você não sabe se a pessoa vai querer te afogar, se a pessoa está desesperada, geralmente é o que acontece, né? Então exige um cuidado muito maior no salvamento real. Apesar do esporte tentar simular ao máximo, tem esses detalhezinhos que se tornam um pouco mais controlados mesmo. Então eu admiro bastante a galera que eu vejo aí no dia a dia realizando salvamentos mesmo. É uma profissão que, poxa, é um herói, né? São heróis do nosso dia a dia, porque salvam vidas de verdade, são muitos óbitos mesmo. No verão do Rio de Janeiro, a gente vê aí uma média muito alta de óbitos diariamente, né? Então, pô, você ter a oportunidade de salvar alguém, de trazer aquela vida ali de volta, muitas vezes, né? Porque às vezes a vítima tá lá já grau 6, já teve ingeriu muita água, já está realmente num estado bem complicado e o socorrista vai lá e consegue reverter essa situação, né? Consegue ir lá e salvar. Então isso é gratificante demais. Eu sou muito fã dos meus companheiros de equipe que estão, não só dos meus companheiros de equipe, né, mas de todo mundo que realiza isso aí diariamente. Isso é mais uma coisa para eu ser encantada pelo esporte. Essa questão toda aí é muito fascinante. Agora, você falou da. Deixa eu voltar só um pouquinho na Olimpíada. Você falou que vocês foram medalhistas lá e tudo mais. O Brasil tem tradição de medalha no esporte? Ou foi. Vocês foram pioneiros? Ou quais são os países que têm mais tradição, assim, se não for o Brasil? Uhum. Então, a gente tá meio que sendo pioneiro aqui dentro, né? O esporte no Brasil veio crescendo desde a última década. Mas para o currículo dos Jogos Mundiais Militares, que é a nossa Olimpíada Militar, né? Ela só acontece de 4 em 4 anos. É o segundo maior evento esportivo aí do mundo, né? O Brasil ainda não tinha essa tradição, até porque foi uma das primeiras edições que rolou o esporte salvamento aquático. Então, a gente meio que desde os últimos anos as Forças Armadas se atentaram para isso, que ia fazer parte dos Jogos Mundiais Militares, e foram engrossando aí a equipe, né? Fazendo a equipe crescer e a equipe ficar cada vez mais técnica e melhor para chegar lá e ter um resultado legal. A gente trouxe 10 medalhas para o Brasil, foi um diferencial para o quadro geral de medalhas. O Brasil ficou em terceiro colocado geral no quadro de medalhas de todos os esportes, né? O que foi um resultado muito bom, visto que a competição foi na China e a equipe anfitriã investiu a beça, então a China foi a campeã dos 7º Jogos Mundiais Militares, seguida da Rússia, também é uma equipe muito forte no militar, né? Tem bastante tradição, e logo depois o Brasil. Então a gente conseguiu um resultado expressivo. A gente que teve como sede, para quem não sabe, aí, no Rio 2011, os sétimos não, aí foi quintos Jogos Mundiais Militares foram no Brasil em 2011, Rio 2011, e desde então o Brasil começou a se atentar mais para o esporte militar, né? Como ia ser sede, começou a imitar o que já acontecia lá fora, principalmente na Europa, onde as Forças Armadas pegavam atletas de alto rendimento, faziam uma preparação com eles, incorporavam nas forças para que eles pudessem competir, né, a parte esportiva, cada um em sua habilidade específica. Então, desde então, o Brasil começou a se atentar que era possível fazer isso também, e Rio 2011, para ser país sede, ninguém queria fazer feio dentro de casa, então foi o que aconteceu aí, a gente teve um excelente desempenho, e desde então vem sendo dada essa moral aos atletas aí, acho que muitos atletas só estão no esporte por conta desse apoio das Forças Armadas. Isso é muito legal, porque a gente sabe que o esporte civil aqui no Brasil, o esporte olímpico principalmente, né, que não seja futebol, que não seja esses esportes mais clássicos, mais febre, eles são meio esquecidos. A gente não tem tanto apoio no civil. Então, o esporte militar veio para trazer esse diferencial para os atletas, tanto em estrutura quanto na parte financeira também. E tem sido muito, muito legal. Uma iniciativa muito boa mesmo, que mudou o patamar do esporte no Brasil, né? Até na época da Rio 2016 foi muito comum a gente ver os atletas prestando continência no pódio. Realmente é um orgulho enorme aí para o país.
E quanto ao esporte de salvamento, aqui ainda está crescendo muito mesmo, né? Acho que o grande boom vai ser por agora. A gente, com esse resultado nos 7º Jogos Mundiais Militares, a gente já conseguiu trazer um pouco mais para a mídia. O esporte já está tendo um pouco mais de reconhecimento, mais pessoas estão conhecendo, né? E a ideia é essa mesmo, para que a gente consiga, num futuro próximo, montar uma equipe civil também, ter evolução do esporte em ambas esferas. E o que acontece? A gente ainda carece de uma federação, a gente ainda carece de muita coisa para tornar esse sonho aí possível. Até porque os equipamentos, eles são de custo elevado. Atualmente aí a gente tem a Marinha do Brasil como responsável pelo esporte. Todos os equipamentos que a gente tem foram adquiridos pela Marinha. Então, é um custo muito elevado mesmo. Por exemplo, a nadadeira que a gente compete, ela custa em torno de 500, 600 euros. E é um material que tem que ser específico para o atleta, né? Não adianta você querer usar o pé de pato nadadeira do outro atleta que não vai dar certo. Então, tem que ser tudo muito ajustado. Então, ainda esse alto custo dificulta muito aí a entrada, mas o esporte tá para virar esporte olímpico. Essa é a grande jogada. Para 2024, pode ser que entre como esporte de representação. É um projeto, claro que depende de muita coisa, de muita burocracia, mas a hora também que isso bater o martelo, que for decidido mesmo, acho que vai ser o grande boom do esporte, porque aí vai ter interesse em montar uma equipe forte no civil também, né, para que represente legal aí o país. Então, a ideia é que um dia a gente venha a ser como a Austrália, por exemplo. Ele perguntou a questão dos países que são mais difundidos. A Austrália é uma grande potência do esporte, porque aliou a natação, que já era febre desde a época do Thorpe, do Ian Thorpe, que foi um grande nadador, né? A natação lá teve muito investimento e eles sempre foram muito viciados em natação, então sempre foi um esporte com muita visibilidade no país. E aliou com a parte da praia, né? Que é o surf, que eles também têm muito difundido na Austrália. Então, quando o esporte de salvamento aquático meio que surgiu lá, todo mundo aderiu à ideia, todo mundo gostou, tanto que os principais campeonatos lá passam em rede nacional ao vivo, né? Como se fosse na Globo. Passa lá na Austrália, todo mundo assiste, lota as praias nos campeonatos, é um campeonato muito legal de se assistir, né? O esporte de salvamento tem esse atrativo, esse diferencial. Então, acho que o Brasil tem tudo para ser uma Austrália, né? A gente tem atletas bem qualificados, a gente tem grandes nadadores, a gente tem um ambiente, uma esfera aí tropical, que também bem voltada para a praia, o que pode atrair muito o público, pode atrair muita questão de patrocínio, de investimento. Então, a ideia é que a gente consiga evoluir a esse ponto. É um caminho longo, porque a gente sabe que o esporte no Brasil precisa ainda mais de mais apoio, de mais visibilidade, mas eu acredito que possa ser, sim, uma visão assim, de futuro mais possível mesmo, né? Acho que pode ser algo bem legal. Quando você falou dessa questão de virar um esporte olímpico e entrar como um esporte de representação, assim, você falou representação no sentido de que existe a possibilidade, aí eu já estou falando de cabeçada, porque eu não faço ideia. Se existe a possibilidade de um esporte entrar e ele, sei lá, a medalha não valer, seria isso? Uhum. Não, é que toda vez que o esporte participa pela primeira vez, ele entra como esporte de apresentação. Como está entrando o skate, o surf, né, em 2020, né, 2021, no caso, agora Tóquio. Então, o esporte ele entra como meio que demonstrativo, como algo teste, digamos assim, mas já vale, já é bem... porque não quer dizer que ele entrando, ele vai ser definitivo depois. Geralmente eles fazem uma variaçãozinha, né? Enfim, mas é grande chance. Então a ideia é que para 2024 o esporte de salvamento aquático já esteja fazendo parte do programa. Assim Legal. como o surf, o skate estão entrando agora nessa próxima edição. Eu acho que uma coisa assim, interessante pra caramba que você falou, era até uma coisa que já estava pensando em falar mesmo, que é essa questão das Forças Armadas apoiarem tanto o desenvolvimento do esporte. Porque, assim, como você falou, parece que no Brasil não existe uma cultura de investimento em esportes que não sejam os convencionais, né? Então, os convencionais aqui no Brasil, futebol, né? O cara, quando quer patrocinar, às vezes, um time, ele vai querer patrocinar um time de futebol, ou então de vôlei,
e aí passa para o time de basquete, e aí os outros esportes ficam dependentes, às vezes, de uma verba do COB, né, da questão do olímpico e tudo mais, mas falta mais incentivo. E o que me parece é que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, nas Forças Armadas no geral, como você falou, perceberam que estava ali uma possibilidade não só de fortalecimento da própria Força Armada enquanto instituição, porque, pô, você faz as Forças Armadas se tornarem ainda mais representativas para a população. Porque, às vezes, o cidadão comum, ele não tem contato com alguém da Marinha, ele não tem contato com alguém do Exército, ele não tem uma aproximação com um militar, que não seja, sei lá, um bombeiro militar ou um policial militar, que são ali militares do dia a dia, né, que o pessoal convive muito mais. Então, me parece que o esporte abriu uma porta maior de aproximação da população com as Forças Armadas, né? E, como você falou, dar suporte, eu lembro daquele do caiaque, meu Deus, esqueci o nome dele. O Isaquias? É isso. Eu lembro que ele era acho que não sei se do Exército, da Marinha, eu lembro que era das Forças Armadas no geral. E, cara, assim, se você for parar para analisar, eu acho que ele era do Pará ou do A Fernanda Garay, da Seleção Brasileira de Vôlei, ela competiu, acho que nos Jogos Militares, acho que foi de 2011 também. O esporte coletivo deve ser mais difícil até, né, para a pessoa ir pro... Não sei, aí já estou perguntando de conhecimento, porque às vezes o atleta individual talvez seja mais fácil até para a Força Armada poder dar um suporte melhor, dar um direcionamento e tudo mais. Você percebe que existe uma tentativa, porque assim, quando você falou dos dois países que eram as potências que ganharam os jogos militares, a Rússia tem um investimento em forças armadas muito forte desde sempre, desde antes da Guerra Fria, né? É um país muito mais militarizado, com uma cultura muito mais militarizada. A China também tem uma cultura bem militar, né? Isso até no esporte, né? Se você vai ver os atletas chineses, mesmo os civis, né? Os de alto rendimento civis, tem toda uma disciplina meio militar, né? Meio, pô, caramba, é viver para aquilo e tudo mais. E o que me parece é que o Brasil olhou e falou, cara, a gente não tem investimento em armamento, né? O Brasil não é um país que investe um exército, uma marinha, uma aeronáutica poderosa, como se para demonstrar poder. Nunca foi, não é o caso, mas é uma forma das Forças Armadas brasileiras se sobressaírem e se conectarem com a sociedade como um todo, né? E se tornarem menos afastadas, né? E acho que ajudarem a desenvolver mais o país também da forma que o esporte consegue fazer. Isso, com certeza. O que eu vejo, assim, né, dessa questão desse projeto é que as duas coisas caminham junto. É vantajoso para o atleta e é bem legal também para as Forças Armadas por conta da visibilidade, da mídia, né? O atleta traz uma visibilidade muito grande. Todos eles têm um grupo de pessoas ali que já acompanham a modalidade, que já acompanham o atleta, e principalmente em época de jogos, né, de Olimpíadas, isso acaba trazendo para a mídia de uma forma muito maçante, muito, muito legal. Então, as coisas caminham juntas. O atleta, na verdade, tem esse apoio, tem essa questão do apoio financeiro, que é importantíssima para reinvestimento na própria carreira, né, no próprio esporte. E as Forças Armadas ganham não só em resultado, porque a gente chega lá e, poxa, você chegar e falar que sua nação foi terceira colocada nos 7º Jogos Mundiais Militares, que é o segundo maior evento esportivo do mundo, né, na atualidade aí, é um orgulho tanto você ter o Brasil ali no pódio, a gente sendo campeã lá, recordista mundial, a gente no alto do pódio, ouvir o hino nacional, é um orgulho tanto, é uma honra tanto. Então, as coisas caminham juntas, o atleta evolui e a nação tem essa visibilidade, essa questão das Forças Armadas aí, todas elas acabam tendo uma visibilidade maior, inspiram mais pessoas a quererem participar do meio militar também, não só como atletas, mas também podem ver como uma possibilidade de carreira para a vida. Então, são coisas que realmente andam juntas. Eu acho muito legal
E mudou a vida de muitos atletas realmente. Eu sou uma das atletas que, assim, provavelmente se eu não tivesse no meio militar hoje em dia, se eu não tivesse ligada ao esporte militar, de repente eu já tinha mudado meu foco, que eu também sou profissional de educação física, né? Eu tenho muito interesse em continuar passando meu conhecimento aí para que mais atletas mudem de vida como aconteceu comigo. Então, eu quero passar meu conhecimento à frente. Mas como eu ainda invisto muito na minha carreira esportiva, eu não tenho tanto tempo disponível para isso. Eu já estou começando a dar meus primeiros passos, mas atualmente meu foco é mais na minha carreira como atleta mesmo. E se não houvesse esse apoio aí financeiro, principalmente, e de estrutura por parte do meio militar, talvez eu já tivesse dado esse pontapé de ir para o meu meio profissional logo e realmente focar 100% nisso. Então, hoje, o que me possibilita estar no esporte e investir no meu esporte é ser sargento da Marinha do Brasil. E a gente sabe que natação é um esporte mais elitista, é um esporte caro, requer investimento em material, requer investimento em muita coisa. O próprio traje que a gente usa em competição, né, que ele dá uma flutuabilidade melhor, a gente briga por centésimos, ele está custando na média de R$ 2.000, R$ 2.500 aí, e se você não tem ele, você não consegue, você não vai disputar em alto rendimento, porque a gente briga por um centésimo, então faz toda a diferença. Então, se você não tem possibilidade de estar investindo nesses materiais, você está meio que descartado do alto rendimento. Então, hoje o que me possibilita estar ainda investindo em mim, na minha carreira, é o apoio financeiro que eu tenho por conta do meio militar. Então, mudou a vida de muitos atletas e trouxe uma visibilidade legal para o Brasil aí, para o mundo, né? Chegar lá e bater de frente com as grandes nações esportivas. Quer falar? Eu vou falar. Eu não tô te vendo, eu só tô vendo a cabeça da Elisa agora aqui. Desculpa, eu tinha desligado a câmera porque a perna estava. Mas agora ela dormiu. Pode falar. Eu vi que você está fazendo seu mestrado, né, na sua especialização em educação física, né, na área de educação física. Você tem vontade de atuar mais para frente como professora de ensino fundamental e médio ou ir mais para faculdade, né? Porque o mestrado te possibilita dar aulas de ensino superior. Mas você tem vontade de atuar como professora de crianças e adolescentes ou não? Ou é só, tipo... Porque às vezes a gente cai no mestrado mais porque gosta da área o suficiente para ir lá e pesquisar, né? Não só porque você quer dar aula, mas porque você quer pesquisar. Então, minha intuito inicial com o mestrado é realmente a pesquisa. Eu tenho estudado cada vez mais sobre a natação de alto rendimento. Eu faço mestrado em ciências da atividade física, com foco na área de gestão e liderança. Ou seja, eu estou avaliando essa questão da liderança esportiva do técnico, o contato do técnico, do profissional de educação física com suas equipes, com seus atletas individualmente, tudo na área de natação, óbvio, porque não teria como fugir disso, né? Eu estudo muito a área de natação. E o intuito inicial é a pesquisa, é aprofundar os conhecimentos, é realmente evoluir nessa parte de estudos. E, assim, eu não descarto a possibilidade de ser professora, não, mas a minha ideia maior é ser técnica de alto rendimento, é seguir nesse ramo que eu já vivo, poder mudar a vida de mais atletas aí, impactar nesse sentido. Mas, com certeza, abrindo possibilidade de estar ligada a meio de natação também, né? Em faculdades, por exemplo, ser professora de natação, passar uma ideia do que é o alto rendimento, que muitas vezes a gente carece de professores que tenham vivido algo próximo do alto rendimento, que passem isso para os alunos também. É um meio de se passar conteúdo de uma forma diferenciada, né? Então, não descarta a possibilidade de trabalhar com esportes aquáticos, com algo do tipo em faculdades, né? Para poder realmente lecionar. Mas a ideia inicial é evoluir como conhecimento mesmo, em pesquisa, aprender um pouquinho mais sobre a área e poder aplicar isso no meu dia a dia, poder aplicar isso também, não só como atleta, mas também como futura profissional de educação física ligada ao meio de alto rendimento também. Então, isso daí já é algo que eu tenho muito interesse em trabalhar. Hoje eu já tenho alguns atletas que eu trabalho, principalmente com planilhas online, com assessoria online, alguns presenciais também, né? Então é algo que eu gosto muito de fazer. Eu sempre encaixo um tempinho aí na minha rotina para poder assessorar esses atletas, poder passar um pouco de conhecimento. Então é algo que eu gosto muito, que eu quero seguir
e por isso eu quero me aprofundar cada vez mais no conhecimento geral aí sobre a modalidade. Quando você faz esse tipo de trabalho, prestando assessoria para um atleta, o que você faz? Você dá um direcionamento para o treinamento dele, de acordo com, sei lá, com os números que ele te entrega? Ou, é porque eu sei porque eu tenho um amigo meu que eu acho que ele já está até formado em educação física e tudo mais, e ele trabalhava com natação. Óbvio que ele não é atleta de alto rendimento, pelo contrário, a barriga dele está aí, tá batendo de frente com a minha aí. Então, é um bom profissional de educação física, um ótimo profissional, mas não é um atleta de alto rendimento. E ele uma vez comentou comigo que fazia isso, que dava um treinamento, passava um treinamento, mas como a gente conversou muito rápido, eu queria entender o que você faz nesse sentido. Se você dá um direcionamento para o treinamento desse atleta, ele te dá os resultados e aí você identifica algum problema que ele possa estar tendo ali no meu fone caiu. Eu estou falando, mas eu não estou ouvindo. Se ele não está... E como é que você faz para identificar? Porque às vezes você não está próximo, né? Você não está nadando. Eu não sei se ele te manda um vídeo dele nadando, alguma coisa assim. Então, a maioria dos atletas que eu trabalho hoje em dia é mais o semipresencial. Eu passo a planilha de treinos e eu tenho pelo menos um contato por semana com o atleta. Mas através da tecnologia que a gente está tendo, né, principalmente os reloginhos marcadores de treino, a questão do vídeo, eu consigo ter um padrão do que está acontecendo ali dentro das zonas aeróbicas, anaeróbicas do treino daquele atleta, através do monitoramento da frequência cardíaca, né, algo bem, bem ajustado. E a questão da técnica do nado é sempre analisada através do vídeo, né? Então, já tendo um feedback imediato logo após o treino, para que o atleta consiga absorver legal, né? Mas a ideia que eu sempre peço, às vezes impede porque tem gente que trabalha à distância mesmo, mas a ideia é realmente ter um encontro presencial toda semana, para que os detalhes que não foram conseguidos assim ser absorvidos através de vídeo, através de educativos, através do contato online, eles possam ser passados presencialmente e eu consigo ter ótimos resultados, consigo ter uma evolução legal do atleta. Né? E a distância também, depende muito de quanto aquele atleta consegue assimilar, né? De quanto daquela pessoa tem facilidade em entender gestos motores, depende muito da questão neuromotora mesmo da pessoa e do quanto ela está motivada a realmente melhorar, porque muitas das vezes você está lá dando seu 100%, passando 1000 vídeos, aí a pessoa vê, depois eu vejo. Não, tem que ser uma coisa bem, bem direta, bem, bem imediata. Quando você dá o feedback, poxa, sua braçada precisa melhorar tal parte assim, para poder você ter um deslocamento melhor e tudo mais, e a pessoa não absorve aquilo ali imediatamente, não está focada naquilo ali, ela vai acabar se perdendo. É muito detalhe. Natação é um esporte muito técnico, onde a técnica prevalece até sobre a força mesmo. Se você não tiver uma boa técnica, você não se desloca ao ideal. Então, o trabalho é feito muito, muito ajustado para esses detalhes. Então, eu consigo ter resultados legais com meus atletas, mas eu sempre prefiro, se for possível, ter um contato presencial semanal com eles também, pelo menos, para que eu possa estar corrigindo o que faltou, né? O que ficou ali de detalhe sobrando. Mas dá super certo, é algo que eu gosto muito de trabalhar também, que eu tenho um retorno positivo e, graças a Deus, também complementa um pouco aí a minha renda, né? Para poder já ir me inserindo também no mercado de trabalho nesse sentido. Eu ia falar Pode falar. Falando muito, já falar. Eu ia falar. Pô, tá me deixando falar, ferrou, vou perguntar pra caramba. Eu ia falar da tecnologia, porque eu vi uns vídeos há um tempo atrás que falavam sobre alguns atletas estarem atingindo o ápice que os atletas não conseguiam atingir por muito tempo na área. Foi no atletismo que era sobre esse vídeo. E que em algumas provas, eu posso estar enganado, mas acho determinadas provas, o cara da Paralimpíadas bateu o recorde por conta da facilidade que a prótese tinha de projetar ele mais para frente, como a tecnologia ajudou com isso. Você falou do traje, que vocês brigam por centésimos e tudo mais, e o traje vai fazer muita diferença. Tem alguma outra parte, assim, além disso, que a tecnologia pode ajudar, assim, a fazer a diferença nesses centésimos ali, assim, porque, cara, já é surreal, tipo, um traje fazer uma diferença
já é uma tecnologia absurda, assim. Eu acho que um traje fazer uma diferença tão grande assim. E eu sei que faz até na natação, que eu já vi sobre isso também. Mesmo Sim. o traje, mesmo sendo um traje curto, ele vai fazer a diferença. E tem alguma outra área assim que, tipo, não sei se tem algum. Porque você falou muito do treino à distância e tudo mais, eu não sei se já tem algum aplicativo, alguma coisa que. Um programa de computador que vai ajudar, que vai entender essa área esportiva? Então, sobre equipamento, assim, de tecnologia, a parte de filmagem subaquática e análise biomecânica desse nado é algo que também traz um panorama muito legal para o atleta, quem tem a oportunidade de estar fazendo, consegue mudar com mais facilidade detalhes técnicos que muitas das vezes são imperceptíveis aos olhos fora d'água. Então, a filmagem subaquática tem sido muito utilizada já há mais de uma década aí. Não é uma super novidade, mas é algo que eu acredito muito que seja um grande diferencial. É uma tecnologia que veio para trazer muito, muito resultado, mudar muita coisa, né? E quanto ao material em si, até citei a nadadeira que a gente usa no salvamento aquático, né? E também ela faz muita diferença. Ela é esse valor aí porque ela tem a paleta de carbono, ela tem um ajuste do pé diferenciado. Então, se você também não tem esse material, se você não tem essa nadadeira Ferrari, que a gente chama, né, a melhor nadadeira possível, também vai te prejudicar, você não vai conseguir ter aquele centésimo extra. Falando de centésimos, a gente foi campeão lá na China, né, batendo o recorde mundial militar, a gente ganhou da equipe da China, da anfitriã, que foi algo realmente um feito muito grande, por 11 centésimos. Então a gente poderia ter realmente perdido ali por detalhe bobo, tinha que estar tudo 100% ajustado. Então 11 centésimos poderiam trazer a gente de campeã e recordista para vice, que não é tão legal assim, né? Então, é muito detalhe, é muita coisinha, é muito equipamento. A gente tem que jogar com tudo que seja possível a favor, porque é briga por centésimos mesmo. Como é que foi a tua experiência enquanto atleta, assim? Você falou um pouco sobre isso e tudo mais, mas assim, qual é a sensação de você estar num evento dessa magnitude, né? Porque, como você falou, é o segundo maior evento esportivo do mundo. Cara, o maior evento esportivo do mundo são só as Olimpíadas, né? Assim, se você está num evento dessa magnitude, você tem contato com diversas nações, atletas de outros lugares. Como é que foi para você ter esse tipo de contato? Não sei se vocês puderam ter esse tipo de contato, mas como é que foi trocar experiência com alguém, sei lá, da Austrália? Não sei se você teve acesso a isso, mas como é Uhum. conversar com essa galera e como eles enxergam o esporte, como eles enxergam a competição no geral? Pô, Porque é quando a uma TAP foi para a sensação. Olimpíada, ele ficou rodando lá, né? Quando a TAP foi para a Olimpíada, ficou rodando na Vila Olímpica lá, conhecendo todo mundo de cada país, tirando foto com bandeira. Tirei foto com várias galera. Eu parava a galera. Posso tirar uma foto? Cara, eu tirei foto com o pessoal de Montenegro, cara. Eu sou fissurado nessas paradas de bandeira, assim. Eu tirava foto com a galera de tudo que era lugar, assim. Caramba, pessoal do México. Mó legal, cara. Uma maior experiência. A Olimpíada, pra mim, eu não sou atleta, obviamente. Fui como assistência, né? Alguém que tá lá para assistir. Mas foi uma experiência muito legal de conhecer gente de tudo que é lugar do mundo, cara. E isso é fascinante, assim. Você enxerga visões de mundo muito diferentes da sua, né? Não, então, é uma sensação realmente indescritível. Lá na vila, eu fiquei doida. Realmente, a estrutura que foi montada, assim, de refeitório, tudo para os atletas, tudo voltado. Poxa, a gente tinha comidas típicas de todos os lugares do mundo. Então, eu achava que eu ia passar perrengue com alimentação, que eu falei, pô, vou para a China, né? Sei lá o que vai ter para comer lá, e eu já sou meio fresca, digamos assim, eu tenho um problema, assim, de comer Vai, qualquer coisa. vai ter um Falei, Conhecido, né? cachorro lá. falei, ferrou, eu vou para a China e eu falei, vai dar ruim. Mas cheguei lá, fiquei impressionada com a estrutura que foi montada para os atletas e essa troca de experiências, né, com outras nacionalidades aí. Eu já tinha tido, como eu falei, já tinha participado de outros eventos internacionais, mas nenhum dessa magnitude, né? Foi algo totalmente diferenciado para mim. E eu também tenho uma facilidade em falar inglês, então eu consigo me comunicar com muita tranquilidade com a maioria dos países, né? Lá na China a gente tinha uma dificuldadezinha, a galera não fala inglês, não. Então dificultou para a galera
nacional lá, mas a grande maioria dos países que falam inglês eu consigo me comunicar bem. E isso é uma troca de experiência incrível, assim, não só como atleta, mas como pessoa, é um crescimento pessoal muito grande. E quanto ao esporte, a gente só chegou no patamar que a gente está hoje exatamente por essa troca de experiência com atletas de fora. Perguntar, poxa, você usa essa nadadeira? Qual é a marca dela? Por que você usa? O que você gosta nela? Então a gente foi pegando essas dicas assim, né? E foi realmente chegando no melhor material. Isso levou um tempo. A galera precursora aí do esporte que foi fazendo esse apanhado de informações, porque como tudo que é novo, a gente meio que imita quem já é o melhor, né? Então, essa troca de experiência com outros países foi fundamental para a gente chegar no patamar que a gente chegou hoje no esporte aqui no Brasil. E a gente ainda tem muito a evoluir, ainda tem muita coisa, principalmente materiais de praia. A gente tem que evoluir ainda bastante. E essa troca de experiência é fundamental para descobrir aí o que é melhor, qual a melhor maneira. Pegar bizu mesmo, que a gente fala no meio militar, aí, essa expressão, pegar dicas para a gente evoluir como nação, né? Chegar no mesmo nível do que essas nações lá de fora, aí, principalmente no meio civil. No civil, a gente ainda precisa evoluir para conseguir um resultado legal, assim como no militar, né? A ideia é que nos próximos anos a gente consiga mandar a galera do militar para disputar no civil também, que é super possível. Então, o Brasil ainda tem pouca participação no civil porque a gente não tem verba que leve. Em 2018 ocorreu um campeonato mundial civil de salvamento aquático na Austrália, só que a gente levou, acho que se eu não me engano, 3 representantes, exatamente porque cada um tem que pagar do bolso, né? Então fica difícil, é pesado, é difícil. Mas a ideia é isso aí, a gente continuar nessa pegada, adquirindo informações e evoluindo. E o fato que você falou também da não existência de uma federação, né, atrapalha bastante, né, porque às vezes existindo uma federação, uma confederação, que vai ter ali uma verba ainda pública, né, do COB e tudo mais, vai ajudar o atleta a poder fazer. A gente sabe que tem algumas confederações por aí que também não atuam como deveriam, né, então, assim, alguns esportes no Brasil aí não têm a visibilidade que poderiam ter. Eu acho que muito do que você falou também, a falta de verba é gritante. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, como é que foi a questão do público lá? Tinha muito público assistindo? Porque assim, eu não sei como foi a questão do público aqui no Brasil, né? Uhum. Você falou que tiveram jogos aqui em 2011 e tudo mais, então eu não sei como é que são os jogos militares em relação a público aqui no Brasil, mas Uhum. queria saber, tipo, se lá, porque a Olimpíada aqui bombou muito, né? Então queria saber como é que foi a questão de presença de público lá. Pô, Não foi deve ter nenhum bem. lugar na China que tenha pouco chinês também, né, cara? Chinês pra caramba, né, cara? É, A quantidade de gente que tem lá, com certeza, só a população, a parcela da população que tem interesse já ocupa todos os jogos, assim, vendeu todos os ingressos. uhum. Sim, sim. Pô, a questão do público lá foi bem surpreendente também, foi bem legal. A gente teve uma adesão boa para o esporte, apesar do esporte ter acontecido simultaneamente com diversos outros. Né? O evento não dura muitos dias, se eu não me engano, o total de dias do evento não passou de 10 dias, e são muitos esportes, muitas modalidades esportivas. Ao mesmo tempo que a gente estava competindo na piscina, estava acontecendo simultaneamente a competição de atletismo logo ao lado no estádio. Né? Então acabou que isso dispersou um pouco, né, o público, porque é uma questão de escolha mesmo, né? Tá acontecendo o evento na mesma hora, então você tem que escolher. Mas ainda assim, as arquibancadas estavam sempre lotadas, principalmente nas finais. Nas eliminatórias a gente não tinha tanta gente assim, mas nas finais era sempre bem cheio. Principalmente final de semana, a gente teve competição que caiu sábado, caiu domingo. Então encheu, lotou. E foi muito legal. Acho que eles têm um sistema diferenciado também de apoio ao esporte, né? Então, o chinês já vê o esporte como algo diferenciado. Então, a galera foi lá para apoiar mesmo a equipe da casa. Tanto que no dia que a gente ganhou da China, ganhou da equipe da casa, eles ficaram decepcionados porque eles não esperavam. Realmente foi surpreendente. A nossa prova foi muito bem ajustada, detalhe a detalhe, para que a gente conseguisse esse feito. E aí eles ficaram, todos eles, assim, a arquibancada era só 99% chinês, né? A galera ficou meio assim, mas
eles foram ótimos anfitriões também. Eles souberam reconhecer e apoiaram a gente, deram bastante assistência também, a parte da vila, né? Que a galera até aprendeu a falar português, tem a galera lá que fala português. Então, no nosso prédio da vila, os responsáveis que ficavam lá embaixo, eles falavam português. Então, a gente se sentia em casa, né? Chegava e falava boa noite. Aí você falou assim, caraca, o chinês tá falando boa noite. Muito legal isso. Então, a gente se sentiu em casa o tempo todo, né? Esse apoio que eles dão lá ao esporte é fundamental, muito legal mesmo. Coisa de outro mundo. Eu vou fazer igual o Otávio já fez umas perguntas de cabeçada aí, eu vou fazer também. Já teve algum, voltando lá para a parte da praia, já teve alguma ocasião de alguma interferência com o animal marinho? Porque assim, eu sempre tive muito medo do mar, né? E aí eu comecei a perder o medo do mar fazendo mergulho livre com os amigos, assim, eles foram me ensinando e tal, com o snorkelzinho mesmo, a fazer a apneia, mergulhar. E aí eu comecei a filmar, e aí comecei a me apaixonar por essa área, achei muito legal. E uma vez eu estava mergulhando em Cabo Frio com meu irmão, e a gente estava nadando no meio de um cardume, e cara, a gente tomou um corte de minguia, assim, que foi tipo, foi absurdo, assim, Cara, ela nadou veloz atrás da gente, e a gente teve que correr bastante, tem vídeo, assim, a gente bem assustado. Já aconteceu alguma interferência, assim, com animal, alguma coisa ou não? então, nas competições que eu participei, não teve nada do tipo e também não ouvi nenhum relato até hoje. Mas a gente sabe dos perigos dos animais marinhos, né? Água-viva mesmo, que é o mais comum, né? Até por isso uma das regras nessa questão que a gente sempre tem o lema de incentivar e de conscientizar as pessoas é a questão do nunca nade sozinho, independente de onde você estiver, nunca vá sozinho, porque por mais que você tenha ali uma autonomia legal, que você consiga ter um desenvolvimento legal na água, a gente nunca sabe dos imprevistos, como uma água-viva, um animal, até uma cãibra mesmo, ou algo do tipo, que possa acontecer, um mal súbito. E aí, realmente, se você não tiver alguém ali para, pelo menos, dar o primeiro suporte, avisar, tentar dar um jeito, até em piscina mesmo, é muito comum acontecer mal súbito e a pessoa tá nadando sozinha na piscina, até sem guarda-vida. Então, é algo que a gente sempre fala. Mas sobre animais, assim, eu nunca soube de nada, não. A gente sabe dos perigos, mas em eventos, assim, de competição, nunca ocorreu nada pelo meu conhecimento, assim, não. Viu, Rafael? Tá tranquilo, pode começar no esporte agora. Não, Uhum. o craque não vai Eu te tô- engolir no mar, tá tudo certo, não vai dar nada de errado, fica tranquilo. Cara, mas Eu não- é um pensamento normal, né, mano? Pô, é lógico, assim, eu também teria o medo. Mas eu acho que dependendo, principalmente no mar, né, onde a galera tá treinando lá, acho que nenhum bicho vai querer se meter a besta também, não. Às vezes deve estar, tipo, onda pra caramba, batendo tudo que é canto, bicho. Não, deixa lá, deixa a galera lá de boa. Não, mas Uhum. sei lá, eu tenho um pouco de medo de mar ainda, porque, principalmente de alto mar, assim, a galera às vezes vai dar rolê de barco, e aí, tipo, o barco para, assim, quem quer mergulhar? Pô, quando você não tá vendo embaixo, então, eu acho que eu perdi um pouquinho de medo depois que eu comecei a mergulhar com o snorkel e o óculos e ver embaixo. Mas a sensação de não estar vendo embaixo do mar me assustava um pouquinho, igual o Otávio falou, sabe, um kraken sair ali de baixo e pegar o barco e amassar. Engolir o barco, Igual. né? Nunca aconteceu na história da humanidade, mas, pô, nesse barquinho aqui que eu tô fazendo. Pô, mas o pessoal não ajuda, o pessoal bota umas imagens na internet, assim, muito bolado, já viu? Tipo, com uns tubarão grandão passando embaixo do barco, assim, cara. Eu fiquei, caramba. Eu vejo uns filmes também disso. Aí eu ia falar do filme. Tem um filme que eu vi recentemente que mostra a galera fazendo resgate, que é aquele Sully, que ele fez o Rio pousar, O avião. pousou o avião, um pouso forçado no Rio Sully, e Uhum. mostra a galera fazendo o salvamento lá, assim. Mas eu imagino que já seja outra coisa, porque o Rio já é um outro tipo de natação do Outro que. ambiente. Inclusive é um dos principais locais mais perigosos por conta da correnteza, né? É muito forte. Então, assim, a gente alerta sempre que em rios, realmente, a chance, a pessoa caiu numa correnteza ali, a chance de óbito é muito grande, porque até dificulta mais o resgate, né?
e a pessoa muitas das vezes não tem muito o que fazer. Geralmente são áreas mais afastadas, onde a pessoa está mais sozinha. Então, o perigo dos rios é até mais perigoso do que os próprios mares, porque os mares sempre tem um guarda-vida ali, querendo ou não, à volta, sempre tem mais gente, é uma área que é mais visível, né? Então, salvamento em rio, também o guarda-vida tem que ser muito bem habilitado ali para conseguir agir a tempo, né? E ter equipamentos, como até mesmo coisas mais tecnológicas aí, algumas coisas diferenciadas, porque é difícil. Você já chegou a treinar em algum rio? Já fez um treinamento em rio? Não, como a gente fica muito focado no esporte mesmo, que a Aham. competição acontece em mares, principalmente. Na verdade, assim, ela pode acontecer também em rios e em lagos. A gente teve uma competição em 2018 em Foz do Iguaçu, que não tem mar, que aconteceu lá num lago mesmo. E acontece também. Então mas a gente pega geralmente para treinar em mar. Então, rio não é muito comum, não, até bem difícil. Só se na região que foi escolhida a competição realmente não tenha. Como foi, na verdade, Foz do Iguaçu sede, a gente competiu lá no lago, mas é difícil. Geralmente é mar mesmo. Tem essa possibilidade, está escrito no regulamento que há essa possibilidade, mas o foco total é mar, exatamente pela questão da dificuldade das ondas, né? Enfim, é um ambiente mais comum. E qual foi você falou que foi para os outros países já, qual foi o lugar que você nadou assim, que você sentiu o mar mais agitado, mais difícil para nadar? Então, nesses últimos anos, a gente não teve. Na China, por exemplo, a gente não teve competição de praia, porque foi uma competição totalmente voltada para a piscina, exatamente pelas questões de lá. Eles deixaram só a piscina. Às vezes acontece isso. Em 2018, a gente foi na Rússia também para um campeonato, só que era inverno. A gente foi em dezembro para o campeonato, então tava nevando. Não tem nem como, impossibilita. Também foi só prova de praia. Para esse ano estava previsto o Campeonato Mundial Militar na Holanda. E lá já estava de olho nas condições do mar. É um mar que, na verdade, foi transferido para o ano que vem, para 2021. Então a gente ainda vai estar enfrentando esse mar aí. É um mar onde entra muita rajada de vento. É muito praticado o windsurf lá. Então é um mar mexido, é um mar difícil. Então a gente já estava se adaptando, fazendo bastante treinos na Barra da Tijuca, principalmente, com o intuito de chegar na Holanda, lá na cidade que a gente ia competir, bem preparado. Já era um mar totalmente diferente aí do que a gente está acostumado. Bastante vento, bastante ondulação menor, bem mexido. Então a gente vai tentando buscar aí algo mais próximo disso. Para o ano que vem, a gente já continua se preparando para que, se tudo der certo, em julho, a gente deve ter esse campeonato mundial militar, que era para julho desse ano, foi transferido para julho do ano que vem, na Holanda, aí tendo provas de praia e prova de piscina. Mas tirando essas questões aí, a gente nunca pegou nenhum mar assim também super difícil de lidar, não. Pessoal, assim, eu não tive a oportunidade de estar em 2016 na Suécia, mas a grande dificuldade da galera na Suécia foi o frio. Acho que estava, se eu não me engano, aí 10 graus fora da água. Então, dificultou um pouco aí a galera que é do Brasil, né, acostumada ao clima tropical aí, a lidar com esse frio todo. Eu não estava presente, então eu não posso falar muito sobre isso, mas os relatos são esses, que o frio foi o grande dificuldade lá, né. E aqui a gente também já pegou, por exemplo, ano passado, o nosso Campeonato Brasileiro foi em São Luís, no Maranhão. Lá é um local que a maré é bem complicado e bem diferente. Assim, você chega, tem uma variação muito grande. Você chega pela manhã, a maré tá cheia e você 3 horas depois a maré tá vazia. É uma variação muito grande, assim. Então também foi um mar diferente, com bastante correnteza, um mar com uma correntezazinha diferente, mas que a gente também soube adaptar eles para o aquathlon, que é uma das provas também. Eles colocaram a favor da correnteza, porque contra a correnteza ela é muito difícil de nadar, realmente. Então, eles às vezes existem alguns ajustes assim que podem ser feitos para que o atleta também não tenha essa dificuldade toda, né? Mas tem algumas especificidades de mar que realmente só quando você chega na hora lá no local de competição que você vai conseguir adaptar, vai conseguir ter essa visão aí do que é melhor, do que é pior fazer, porque cada praia, né, cada mar, cada local é diferente. Então essa adaptação é muito importante.
Você como atleta, Rafael, tô te cortando aí, ó. Sinto muito. Eu ia fazer uma pergunta. Deixa eu fazer aqui, a minha é muito rápida, muito simples. Tem um mito, não sei se é um mito, mas é falado que no mar, se você nadar na diagonal, facilita do que nadar reto. É real isso ou é indiferente, assim, ou vai mudar de acordo com a situação? Acredito que isso seja no caso da pessoa caindo numa corrente de retorno, na vala, né? A gente tem essa instrução de que, por exemplo, alguns pontos são correntes de retorno mesmo para formação de ondas, enfim, é bem clássico. E o local mais perigoso ali onde a galera costuma cair, que não tem conhecimento, é nessa corrente de retorno. Então, não adianta você querer lutar contra a corrente de retorno. Por exemplo, te jogou para o fundão, você querer sair na mesma reta que você veio, você vai estar nadando contra a correnteza e vai ser puxado para o fundo toda hora. Então, a gente orienta que seja nadado na diagonal, né, para que a pessoa consiga sair do mar com mais facilidade. Isso quem tem mais aptidão, né? Muitas das vezes a pessoa já está até se afogando ali. Quem Já vai era, né? fazer esse salvamento aí é o guarda-vida. Mas depende muito do vento, depende muito em termos de competição, em nadar para o fundo, em nadar para a diagonal. Depende muito do vento, da maré. Isso aí é bem variável. Mas acho que essa questão de nadar na diagonal fica meio aqui na cabeça das pessoas, porque a instrução é essa. Ao pegar uma corrente de retorno, você for jogado para o fundo, não adianta você querer lutar e querer sair na mesma reta que você veio, porque não dá. Você tem que nadar lateralmente, fugir da corrente de retorno, para que você consiga sair da água com uma tranquilidadezinha legal. A minha pergunta é para ser rápida também, até porque daqui a pouco a gente tem que encerrar. Por tudo que você está falando até agora, dá para ver que você tem um conhecimento assim muito maior do que o convencional sobre o mar. Assim, vocês têm um estudo dedicado a isso, a entender formação de onda, formação de correntes marítimas e tudo mais. Além do teu treinamento enquanto atleta, enquanto na parte de natação e de salvamento e tudo mais, vocês têm que treinar não, né? Aprender, estudar sobre isso também é importante pra caramba. É super importante. Assim, para a gente estar fazendo parte da equipe militar, a gente precisa estar fazendo o curso de emergências aquáticas. É algo que a galera do bombeiro passa para a gente faz esse curso de emergências aquáticas, que também já tem o suporte básico de vida, eu tenho suporte básico de vida por conta de ser profissional de educação física, né? E aliado ao curso de emergências aquáticas, a gente aprende bastante dessas coisas. A grande jogada a gente vai aprendendo no dia a dia mesmo, trocando ideia. Mas o suporte inicial é dado através desse curso, que a gente consegue ter um panorama legal sobre o mar e sobre como agir no caso de um afogamento real, porque a gente também está habilitado a salvar vidas nesse sentido, né? Então a gente tem toda a instrução para estar agindo nesses casos de emergência, né? Não é o nosso foco, não é a nossa profissão, não é essa, né? A gente não é guarda-vida, mas a gente está habilitado através desse curso por entender um pouquinho mais o mar, por entender um pouco mais do suporte que tem que ser dado a um afogado, né? Então, é algo realmente muito legal, que também traz um plus a mais aí para nossa vida, como atleta e como pessoa também. Rafael? Acho que é. Não, porque Tá na hora da gente. Cara, só daqui a pouco eu tô falando pra caramba aí, tu tá aí triste chorando porque eu não tô te deixando falar. Não, tá bom, eu ia te perguntar se você quer fazer uma pergunta para Não, senão a não, gente poder pode encerrar, porque já tá. encerrar. Então tá. Agradecer a Thaís aí por aceitar o convite, disponibilizar o tempo para bater um papo com a gente. Você quer deixar suas redes sociais para o pessoal seguir aí, o pessoal te acompanhar? Com certeza. Eu, assim, acho que trouxe muita informação aí através do bate-papo com vocês. Queria agradecer novamente pela oportunidade de estar passando esse conteúdo à frente. E se ficou alguma dúvida, se a galera quiser saber um pouquinho mais sobre o esporte, sobre a minha vida pessoal também, sobre o que quiser, eu estou aberta aí a estar respondendo no direct lá no Instagram. É @Thaís com TH, B, Xavier com X. É meu Instagram lá para o profissional, pessoal, onde eu posto grande parte da minha rotina como atleta, tiro dúvidas de salvamento, tento fazer posts explicativos para a galera que tem dúvida ainda. E tiro muita dúvida no direct também. Muita gente vem me perguntar, curioso sobre o esporte, curioso sobre como fazer parte. Muita gente quer fazer parte.
tá sempre ansioso para saber quando vai sair edital. Muito atleta de natação vem me procurar também com esse sentido, né, nesse intuito. Então, fica aberto aí para quem tiver dúvida, para quem quiser perguntar, conhecer um pouquinho mais, o meu perfil lá também. Então é isso. Parabenizar também aí, Thaís, pelas conquistas aí. E É verdade, é verdade. A gente ficou batendo papo aí e eu não te deu parabéns, mas parabéns. Obrigado por Obrigada. representar o país dessa maneira. Obrigada. Para mim é uma grande honra, né? Uma satisfação muito grande. E eu costumo falar que essas medalhas aí, que todas essas conquistas são só a cereja do bolo. O mais importante são essas experiências trocadas, são esse passar conteúdo à frente, impactar a vida das pessoas aí, trazer um diferencial, né? Trazer novos conteúdos, novas coisas. Então, a medalha, né? A conquista é só a cereja do bolo, é só o que faz aí chamar atenção, digamos assim. Mas a grande jogada é o conteúdo, é essa questão de impactar as vidas das pessoas aí através dessa troca de ideias. então é isso. Obrigado você que ouviu a gente até o final aí. Como eu estava falando no começo, não deixa de acompanhar nossas redes sociais, Spotify, YouTube. Pessoal, agora eu falei redes sociais, falei Spotify, os meus alunos vão Parabéns. falar, mas Spotify não é rede social. Não deixa de acompanhar o Spotify, não deixa de acompanhar a gente no YouTube lá, no Instagram também, a gente está no Instagram lá, botando lá. A gente ainda não botou nenhum trecho, mas como esse é um projeto que a gente está levando muito leve, a gente vai editar uns trechos ainda de algumas edições para lançar lá no IGTV. E compartilha a gente no Stories do Instagram, segue a gente. Se você tem alguém, como eu estava falando no começo também, que queira indicar para conversar com a gente, ou se você quiser bater um papo com a gente, ou se você quiser bater um papo sobre algum tema específico, fala que a gente caça alguém para conversar. Obrigado por ter ouvido até o final e até o próximo Despojado. Valeu, pessoal. Show de bola. Obrigada, pessoal. Valeu pela oportunidade.